Muito bem, nesse vídeo vamos falar sobre como o Flávio Augusto vende. Então nós vamos fazer uma análise ali. Não sei se você acompanha ele também desde a época que ele contava a história da galinha e da águia, né? Mas ele sempre esteve associado a grandes marcas e grandes nomes, né? Se você for ver depois o canal dele lá, você vê que ele sempre está se aproximando, sempre trazendo essa ancoragem para que o nome dele não seja só o nome, mas sim no início, principalmente ali trazendo as grandes marcas, né? Depois falando sobre o meu sucesso, trazendo aquelas pessoas de sucesso para falarem, né? E potencializarem ainda mais a voz dele, né? Por falarem no projeto dele. Então, dessa forma, fica muito mais fácil porque isso causa, então, essa confiança que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, que é que faz toda a diferença. Então ele se sente confortável em associar o nome dele a uma marca. O Jordan Belfort fez muito isso lá quando ele começou, abriu a empresa dele, então ele associava o nome dele com a antiga empresa de investimentos que era extremamente conhecida. Então ele falou, ó, já trabalhei lá na empresa tal, né, apesar de ter fechado, né, no primeiro dia de trabalho dele, mas ele associava porque as pessoas conheciam. Então dessa forma também aqui o Flávio Augusto vai trazer, né, a marca, pessoas, então para fortalecer a própria história da galinha e da águia, né? São ali histórias que são bem conhecidas, então automaticamente associa ali, veja como que funciona, que guarda na memória da gente ali a respeito. Então eu acompanho ele também lá por 2017, 18, se não me engano, quando ele começou lá o canal Geração de Valor. E aqui eu quero fazer essa análise, como esse canal nosso aqui é sobre negociação. Quero fazer essa reação, reagindo aqui, mostrando para vocês como que é o sistema de vendas dele de uma forma assim mais analítica, né? Vamos pegar, tentar identificar ali o que faz a diferença. Já iniciando então essa total confiança que ele tem ali na hora de negociar. Então ele está extremamente confortável nessa situação, nessa situação, né? Que ele já vivenciou bastante, então, e ele tem uns vídeos dele cobrando, o pessoal de vendas não gosta muito dessa pegada de, né, parecer que você está encurralando a pessoa como se ela fosse uma presa fácil, que talvez seja isso que nós vamos identificar, mas vamos analisar e tentar extrair o máximo de conhecimento possível aqui através desse vídeo aqui. Então, Opa. já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente, é o rapport, é a conexão, é você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que fala. Primeiro porque Aqui ele já está trazendo, né, o conceito básico de vendas, porque ele também tem o treinamento Vende-se, né? Eu quero também explicar um pouco mais a respeito de como que ele ensina a respeito disso lá com o Caio Carneiro, mas trazendo ó, realmente a conexão também é um dos três Cs, né? Um dos pilares o primeiro pilar é a conexão, né? Então realmente quando você pergunta para a pessoa o que ela gosta, o que ela procura, o que ela quer, só que aí tem um grande detalhe, porque que o Joel J ele vai facilitar porque ele vai se envolver na conversa. Talvez seja pela confiança, né, que o Flávio Augusto já demonstra na entonação da pergunta. Algumas pessoas então elas vão ser mais receptivas, mais ali trazendo as respostas de forma mais abrangente, facilitando o processo, mas vamos adiante. a pessoa gosta de ser ouvida. Segundo, que quando você ouve a pessoa, duas coisas acontecem. Ela vende para si mesma, ela própria vende para si mesma, ela vai acreditar muito mais nela do que em você. Olha só essas pausas que ele traz para a pessoa realmente absorver e ver que aquilo é importantíssimo. Então, olha, até eu utilizei aqui na hora do vídeo que realmente o vendedor, quando ele faz essa pausa, é realmente para a pessoa prestar atenção. Que aquilo que foi dito por último é extremamente importante, ela deveria saber. Então, quando você faz esse tipo de trabalho, de fazer essas perguntas com uma certa pausa, faz com que você transmita esse tipo de informação, esse tipo de pergunta, para que a pessoa também ajude. Puxa vida, olha, ele tá se esforçando, ele tem alguma curiosidade, eu preciso ajudar ele a romper essa lacuna. Veja como que é complexo para nossa mente quando tem as pausas. Quando você escuta ela,
Por exemplo, Cara, que legal isso. vamos dar um exemplo. Nunca ouvi isso. Vamos bater um papo aqui. Vamos supor que eu esteja te atendendo e você seja alguém que queira comprar um curso de inglês, que foi lá na escola, alguma coisa do tipo, ou está falando por telefone com o cliente, e a gente está conversando aqui. Mais um assunto aqui extremamente confortável para ele. Ele vai falar sobre o motivo de que ele querer aprender a falar inglês. O domínio principal ali do Flávio Augusto é a respeito, né, da escola WhatsApp, né, que é a marca que eu falei para vocês no início, que ele se associa muito bem, então ele criou essa marca. Provavelmente lá no início da história dele ele também puxou provavelmente outras, né, subiu no ombro de gigantes para que ele conseguisse então essa associação e também essa tranquilidade para estar falando. Então ali ele vai, né, falar sobre um assunto que ele domina em muito. Mas, Joel, vamos lá, eu sou o vendedor e você é o potencial aluno, tá legal? Tá bom. Então, Joel, você me falou aqui que está interessado em aprender inglês, mas me explica, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Responde para mim. Caraca, eu já tomou. Eu sou um professor de educação física. Você é professor de... E por que inglês é importante para um professor de educação física? Porque os artigos da minha área científicos... Ok, ponto. Quem está falando isso? Eu. Não sou eu que estou falando. Os artigos da área científica são em inglês? Sim. E por isso que é importante para você? Sim. O que você está fazendo? Você está vendendo para si próprio. Esse é o principal fator que eu falei da negociação. Nós estamos tendo uma aula de negociação e não de vendas. Vendas é você tentar convencer, é utilizar aqueles jargões antigos, né, de vendas. E aqui o Flávio Augusto traz dessa forma extremamente cirúrgica, fazendo com que o JJ ali conte para ele, né, não que necessariamente o Flávio Augusto está genuinamente interessado, ele está fazendo aquela pergunta ali de forma extremamente agressiva, né, e o JJ ali trazendo as respostas, né? E só que muitas vezes nas negociações, né, se você tentar fazer dessa forma ali, a pessoa vai começar numa resposta mais monossilábica, talvez, né, de sim ou não, ou respostas bem enxutas, bem superficiais, bem automáticas, para talvez se livrar dessa situação, né? Então aqui fica fácil porque ele já se ouviu dizendo. Então o grande segredo da negociação é fazer a pessoa se ouvir dizer, ela tá se ouvindo dizer. Saquei. Não sou eu que estou te dizendo, cara, os artigos, na tua área, os artigos... Quem está falando é você. E qual seria o benefício de você falar inglês? Qual seria... O que você ganharia falando inglês? Bom, eu teria informação rápida, porque os artigos são publicados lá e... Você fala e eu ouço. Eu só ouço. Tá. Eu teria os artigos publicados rapidamente, eu conseguiria aplicar, e ao aplicar, como eu trabalho com nadadores, eu melhoraria a performance dos meus nadadores, eu sou avaliado pela performance deles, então... E isso se traduziria em algum benefício financeiro para você? Alguma possibilidade de crescimento profissional? Sim, eu ia crescer. Ponto. Pausa, que nem dizia o Mignon lá no tempo do Legendários, né? Os primeiros reacts, né, aconteceram na televisão, né? Ele mandava pausar o programa lá com um bastão de beisebol, né? Com o Mionzinho, era, cara, sensacional. Bom, mas vamos voltar aqui ao assunto do vídeo, que eu até me perdi. Mas o que eu quero trazer aqui para essa análise aqui, né? O JJ começou, né, ele de forma extremamente leve ali contando qual que seriam os benefícios. E aí o Flávio Augusto, ele puxa a ganância, né? Então lá tem normalmente se trabalha com medo ou ganância, né? Mas aqui, basicamente, qual que é o benefício? O que você vai ganhar, né? Então, claro que se você consegue fazer e ir especulando, né, fazendo perguntas inteligentes. Pra quê? Por exemplo, tinha um produtor lá que ele era bem fechado, ele não gostava de dar muitas respostas assim, como o Joel J tá fazendo ali, aqui o Joel tá facilitando, mas ele trazia assim respostas bem chucras ali, quase cortando realmente o vendedor. Então o que você precisa identificar ali? Você ter essa confiança, não, eu tenho um produto, tô tranquilo, se eu ver se tem uma venda a ser feita, eu vou só conduzir para que a pessoa, né, gere o compromisso dela avançar comigo. Então, quando esse tipo de, por exemplo, um produtor rural lá que era mais durão, né, ele acabava às vezes desprezando lá o vendedor da área agrícola. Eu falei para ele, olha, ao invés de você parecer ser mais um daqueles vendedores e tentar achar um argumento bonito para convencer ele, não, tente
investigar o que ele já vivenciou antes, como que ele aprendeu aquilo, o que ele viu que poderia ser algo prejudicial para a terra dele. Então não varrer o problema para debaixo do tapete, e sim realmente ele conseguir extrair informações com perguntas inteligentes, né? Então fazer com que ele se enxergue vendo pontos negativos e pontos positivos aqui, né? Então já trazendo à tona a ganância, tá? O que você vai ganhar, quanto que impactaria na sua renda, né? Então ali, cara, se ouvindo dizendo, não, eu vou ter tal oportunidade, isso já é um baita argumento que, na verdade, o Flávio Augusto nem vai precisar utilizar, porque, né, o JJ já se ouviu dizendo porque é importante para ele. Ou é diferente? Já crescendo no clube que eu dou treino, ganhar mais dinheiro. Ganharia mais dinheiro. E sim, e mais prêmios, mais títulos. Mais títulos. Então você considera que por não falar inglês você estaria perdendo alguma coisa hoje? Olha o medo aí aparecendo. Né? Então cria essa ponte, porque se você só faz algo negativo, algo ruim, a pessoa não quer mais conexão nessa conversa. Você está me fazendo eu pensar em coisas ruins? Não, que nem tem lá no método Spin Selling, que é o N de necessidade. Você vai pressionando a pessoa para ela visualizar um cenário extremamente negativo, para ela perceber que talvez você tenha um produto. Não, aqui de fato ele já mostra o que ele deseja e cria aqui a ponte daquilo que é negativo, aquilo que é doloroso, que ele precisa mudar. E para que ele consiga mudar, para ele sair desse ponto negativo aqui embaixo, para ele chegar aqui em cima, existe então um mecanismo, uma ponte, uma escada. Pensa uma escada lá, realmente. Então essa escada é o que o Flávio Augusto vai oferecer para ele. Ó, para você sair daqui e chegar aqui, você precisa de uma escada, né? Então, pra você subir esses degraus, então... degraus. E aí, então, fica muito mais fácil para que ele realmente perceba, eu preciso mudar, porque se não mudar não há venda a ser feita, certo? Então aqui ele vai trabalhar esse cenário. Olha só que interessante que o Flávio Augusto, ele começa a fazer esse tipo de pergunta com uma pessoa, eu tô curioso, eu tô confiante que você me responda aí, porque eu não sou aquela pessoa que tá exalando a necessidade de vender. Não, viu, me conta aí, o que acontece isso? Faz com que o JJ traga o Flávio Augusto pro lado dele. Eu tô pintando um cenário aqui, tem os meus treinados, os meus alunos aqui, eu preciso estudar lá em inglês, os artigos para estar mais à frente. Eu tendo esses assuntos à frente do mercado, consigo me antecipar, consigo trazer novas oportunidades. Então o que acontece? Quando o JJ conta isso, ele sabe, além de ele se ouvir, ele sabe que o Flávio Augusto está do lado dele. Sim. Muito bom. Mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Já várias. Quais? Uma vez eu estava num curso... O Flávio Augusto não varrendo, né, o problema para debaixo do tapete, e sim intensificando ainda mais, né, como aquele ditado de você colocar a faca e revirar ainda, né? E teve um seminário de treinadores e eu não entendi. Eu estou te vendendo ou você está vendendo para si próprio? Estou vendendo para mim. Então, e aí aconteceu o quê? Aí você perdeu a sua oportunidade? Você poderia ter participado de alguma competição fora? Sim. Ou ser contratado por um clube no exterior, alguma coisa assim? Sim. Eu poderia ter sido contratado. Poderia ter sido um treinador nos Estados Unidos se eu soubesse falar inglês. Então você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos por não falar inglês, é isso? Sim. Faz quanto tempo isso? Faz 15 anos. Uns 16 anos. Então, há 16 anos você perdeu essa oportunidade. Sim. Porque será que aqui ele está querendo coletar os sims, né? Ele está parafraseando aquilo que o JJ acabou de falar, né? Então, ele está mostrando, talvez, também que, tô ouvindo. Tô repetindo a mesma pergunta, fazendo a pergunta daquilo que você acabou de me dizer, porque eu tô te ouvindo, né? E coletando um sim ali que vai fortalecer para ele não dizer não no final. Mas eu não sei se isso vem ao caso, não sei se isso funciona realmente, mas vamos adiante. Chama de pergunta confrontativa. Poxa, faz 16 anos que você perdeu essa oportunidade, por que nesses 16 anos você não resolveu esse problema de falar inglês? Pergunta confrontativa. Você vai pensar, eu só fiz uma pergunta. Aí você, responde. No nível da confiança dele, né? Então ele confronta, né? Dá uma marretada com uma marreta de veludo ali no estômago do JJ, realmente para que ele visualize aquele cenário, né, ruim que ele precisa mudar.
Pô, porque, putz, eu deixei para depois, não foi prioridade. Eu deixei outras coisas serem mais importantes, sei lá, tomarem conta da minha mente do que isso aí. Entendi. Você acha que isso foi uma boa decisão? Hoje sei que não. Hoje sei que não. Mas como está a tua disposição de resolver esse problema hoje? Nossa, quer 10, mudar? 100%. De 0 a 10? 0 a 10, 10. Eu preciso. Porque se eu não fizer isso, eu não Aqui a tenho venda mais já tá 16 praticamente anos. feita, O né? que te Não precisa impediria mudar. de tomar essa decisão hoje? Hoje, que me impediria... Cara, que bom isso, né? Nada. 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 Não é nem tempo, nem financeiro. Acho que... Não, financeiro não. Aqui ele já tá antecipando objeções, né? Para que ele não depois no final não venha dizer, mas eu não tenho tempo. Também é algo que, como ele já acabou falando, vindo, né? Então fica mais fácil ali pro processo, então, extremamente natural da negociação. Não é, tempo não é. De repente é só saber um pouco mais sobre o produto, Isso. entender Então, um pouco melhor. se você conhecer o produto e você acreditar que ele atenda às suas expectativas, você está pronto para tomar essa decisão hoje. Tô dentro, sim. Então tá bom. Eu vou te apresentar como é que funciona agora. Bom, vamos lá. Eu vou te apresentar agora, mas você já comprou? Já comprei. Você já comprou? Quem te vendeu? Eu. Você próprio. Percebe? Sim. E isso foi feito por quê? Porque eu falei ou porque eu ouvi? Você ouviu. Eu ouvi. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, noob, vendedor amador, Sim. ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. Aqui ele traz, né, essa parte mais teórica de vendas. Ele provavelmente estudou, ele é um cara muito que busca, né, informação também, então ele viu, né, a maioria dos treinadores de vendas falam a respeito disso. Então ali, mas o que mais chama bastante atenção é para que quando é algo fundamental que você deve saber, ele pausa. Né? Então aquele jargão ali de treinamento de vendas, não sei se você já passou por algum treinamento de vendas. Já aproveitando o gancho, eu tenho um treinamento gratuito, são 5 aulas, 5 lições práticas para você já colocar. E eu vou deixar então a playlist aqui gratuito no YouTube, mesmo vai estar aqui na descrição, né? Então depois confere lá, são 5 aulas extremamente enxutas, práticas para você implementar, mas vamos dar continuação aqui ao vídeo. Então, o principal de vendas que eu diria é a conexão com o cliente. E essa conexão ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma chegar à conclusão dela. Sim. Então, eu te dei um exemplo prático aqui. Animal. Não é? Como você se sentiu na condição? Como que eu me senti? Eu me senti... eu não tinha alternativa, é isso. Eu tenho que fazer. Alternativa. Aí que mora o grande problema, né? Um cliente ultra premium, aquele que ele compra por desejo, ele compra porque quer comprar. Se ele percebe um vendedor desse tipo, de que tá encurralando ele, porque ó, o JJ contou, ele se sentiu encurralado ali, que ele deveria, né, dar essa próxima ação, provavelmente isso serve para produtos, né, de um valor mais baixo. Se você tenta mostrar que você quer encurralar para que ele tenha que tomar uma decisão, o cliente de alto ticket, né, ele vai fugir imediatamente, porque ele sabe, ele já passou por isso, ele já passou por experiências de vendas e ele sabe que se vem um vendedor fazendo esse tipo de conversa, ele vai fazer aquelas perguntas superficiais para tentar se livrar o mais rápido possível desse tipo de vendedor, né, sanguinário, que quer por um pitbull que tá ali querendo a qualquer preço mostrar que o outro está errado. Então, se você quer realmente negociar com pessoas de altíssimo nível, existe uma negociação muito mais leve, muito mais sofisticada de você fazer perguntas que faz com que a pessoa queira se aprofundar. Ela queira te mostrar, te provar que ela é alguém qualificada, que é alguém que quer mostrar, porque você sabe fazer as perguntas inteligentes para que ele melhor elabore as suas respostas. Então, assim fica uma negociação muito mais tranquila, não precisa essa tensão aqui que aconteceu aqui agora. Então, se você quer aprender a negociar com clientes de alto nível, né, pessoas de alto padrão, então
continua me acompanhando aqui. Se não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e vamos adiante. Do quê? Foi você que se convenceu, pô. Cara, isso eu só reforcei uma coisa que ela veio à tona, uma coisa que eu já acredito, eu tenho que fazer. Esse princípio vale para qualquer produto. Porque esse princípio não é do produto, é do ser humano. Certo. Então, o vendedor que tem a conexão com o cliente é o que conduz e sabe fazer o cliente chegar, ele mesmo chegar à conclusão daquilo que ele quer. Perfeito? Então, assim, eu acho que assim, na operação é mais antecipação. Para você ter uma abordagem mais preditiva. Certo. E na venda é conexão, ouvindo mais e direcionando para que a pessoa própria venda para si mesma. Ótimo. E aqui ele pega, então, para finalizar, né, no treinamento ele ensina muito para pegar muitas indicações. Então, o Flávio Augusto ele trabalha com maior público, né? Então, no caso, se você for trabalhar com clientes de alto nível, talvez não sejam tantos, mas aí que é interessante, porque aqui, depois desse fechamento, ele vai comprar, né? O JJ vai comprar, ou se ele não comprar também, o Flávio Augusto ele vai fazer a mesma questão. Eu quero agora 10 nomes para que eu possa indicar para que elas possam ter esse mesmo benefício que você acabou de adquirir aqui. Vamos lá, qual que é o primeiro contato? Tá, tô esperando, me manda. Então ele vai fazer essa pressão novamente, né, vendendo ou não, ele vai trabalhar em grande volume. Então, vejam como é que aqui foi uma aula extremamente curta, então imagine em questões de volume, ele fazendo isso com as grandes massas, né? Então ele vai coletar lá 10 indicações. Já o cliente de altíssimo nível, não, você precisa ali de uma outra tipo de conversa que você vai aprender sim lá, tem o jeito certo de pedir indicação, né? Então os clientes premiums, eles vão te indicar também clientes premium.